Olá, tudo bem? Consultório de Família chegando para ficar com você e você aqui com a gente, o que é muito bom sempre ter a sua companhia. Com quem você está hoje? Está sozinho? Está com a família? Você é daqueles que se organizou, preparou os afazeres do dia para que chegando neste momento estivéssemos juntos aí, quietinhos, você aprendendo com a gente e a gente aprendendo muito com você. Fique bem tranquilo de que aqui não é um programa feito para que nos assistam, é um programa para comungarmos experiências, para trocarmos experiências. Afinal de contas, é tão bom saber que o que nós fazemos aqui repercute na tua história e é a tua história que muitas vezes alimenta o nosso programa, a nossa ideia do que estamos querendo dizer e discutir, que você fique bem à vontade, porque esse cantinho é todo nosso. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Se você está passando por momentos difíceis, eu sempre gosto de, no começo do programa, pedir a Deus que visite a você. Antes de começarmos aqui o programa, os meus convidados, toda a equipe para nós orarmos por você, para orarmos por nós, para que Deus conduza os nossos pensamentos e que cada palavra que saia da boca dos que estão aqui neste momento possa chegar até o teu coração e seja semente que brote vida, que brote paz, que brote esperança. Problemas todos nós temos, dificuldades, e isso é de cada um de nós. Problemas em família, problemas financeiros, enfim, de todas as ordens, saúde, física, mental, espiritual, sim, é de todos nós. É clássico do ser humano ter problema, mas é de todas as formas, clássico do nosso Deus ter solução para todos os problemas. E por falar em dificuldades, problemas, olha um texto que eu encontrei hoje aqui e eu queria dividir com você no começo desse programa. Está no propósito de Deus que as pessoas de diferentes temperamentos se associem, ou seja, pessoas diferentes no quesito temperamento estejam juntas. Quando este é o caso, cada membro da família, este marido, esta esposa e estes filhos, tem o dever sagrado de considerar os sentimentos dos outros e respeitar os direitos uns dos outros. Por este meio, será cultivada mútua consideração e tolerância. Os preconceitos serão amenizados e abrandados os pontos fortes de caráter. Deve garantir-se a harmonia e o intercâmbio de temperamentos será benéfico para cada um. A troca de experiências a partir do respeito, a partir do reconhecimento dos direitos do outro. Pode ser que hoje nós estejamos prontos para falar para um casal, para uma mulher, para um marido que está enfrentando sérias dificuldades porque os dois não se entendem. São dois mundos completamente diferentes. E você diz, se não dá certo, somos muito diferentes. Será que tem jeito? Será que não tem jeito? Será que hoje estou falando para alguma família que está vendo ruir as bases dessa história, um marido ausente, um pai ausente, ou uma esposa distante, ou do contrário, filhos, sabe, uma vida inadequada em família, mesmo sendo cristãos? Tem jeito para você, para sua casa? Dá para restaurar? Bom, essa é a nossa conversa de hoje. Fique aqui com a gente, vamos descobrir juntos o que é possível fazer e o que Deus vai fazer na sua história. Nossos convidados de hoje, deixa eu começar por ele, Dr. César Vasconcelos de Souza, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Darleide, boa noite a todos de casa. É muito bom estar aqui, viu, para a gente poder aprender juntos e trocar as ideias e compartilhar pela graça de Deus, luz para as pessoas. Que bênção, muito obrigada. E um casal, hoje eu e o Dr. César vamos mais ouvi-los, porque a conversa é a partir da história de um casal que tem muita coisa para nos dizer do que eles viveram. Marquinhos Maraial e Sandra, sua esposa, que vem aqui com a gente trocar conosco essa ideia sobre vida conjugal. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Darleide, boa noite. Você que assiste à Rede Novo Tempo de Comunicações, para nós é um prazer imenso, estamos emocionados, estamos muito felizes por estar participando desse programa, um programa que trata com muita seriedade as questões da família, trata com muito princípio bíblico, né, os valores da família. Estamos aqui para contar um pouco da nossa experiência. Afinal de contas, 20 anos de casado. Uau, né? Muita coisa para contar, não é, Sandra? É verdade. Feliz também de estar aqui hoje, podendo contar das coisas que Deus fez na vida de vocês. Muito. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz. Você é telespectadora do consultório, que eu sei, mas não se imaginou sentada aqui um dia desses como estes comigo. Não. Para mim é como se fosse um sonho estar aqui hoje. Que bom. Mas é isso, Deus faz
algumas coisas tão estranhas num primeiro momento que a gente realmente às vezes se belisca e diz, parece um sonho, né? Parece um sonho que vocês estão juntos hoje e estão felizes. Eu quero só dizer para você, assim, rapidinho, de quem é o Maraial, a Sandra, que é, assim, uma companheira de 20 anos. Mas quem é este homem? Por que nós vamos começar a conversar sobre ele a partir da história dele? Você vai entender. Nós preparamos um rápido vídeo, ele está lançando o seu DVD, CD e DVD, e nós temos que considerar que você talvez não conheça parte da sua história. Então vamos assistir e a gente já volta para saber mais sobre a vida e a história desta família. Até já. Ele é um cara que, musicalmente falando, ele não tem limites. Ele é completo tanto na área como instrumentista, ele toca desde percussão a sax. Cara, eu sou fã, né, do Maraial, fica complicado me abster desse lado do fã. Mas eu acho que todo mundo vai concordar que o material, tudo que ele produz, tudo que ele faz é muito bom. Andando por desertos, em mares turbulentos, tribulações passei. É difícil falar qual ele é melhor. Tipo assim, ele... Não sei, ele toca pra mim o saxofone do Marquinhos, quando ele toca, é uma bênção, a gente fica emocionado. O que ele faz faz bem. Tem uma grande musicalidade, entende bem das coisas, sabe fazer a produção e criar coisas novas. Um grande produtor, um grande compositor, canções belíssimas, cantadas por todos os artistas nacionais de nome e renome. Se o meu crime é te amar, se o castigo é você, vai, vai, vai. Tinha gente que dizia, você não tem um CD, não tem não. Sucesso, fama, dinheiro. Ele quis, ele conseguiu. Antes, no entanto... E aí, estamos aqui conversando sobre o que era esse tempo que essa família vivia. O que essa mulher, como esposa, sentia quando seu marido voltava para casa depois de grandes shows, depois desse mundo de deslumbre, de encanto. Como que era? Vou começar por você, esposa e mãe, que ficava em casa, não era a mulher que estava em cima do palco. Como era receber esse homem em casa, quando você ficava cuidando dos filhos em casa? Bem, assim, tinha várias situações, né? Felicidade porque o marido estava voltando para casa. E a cabeça ficava imaginando o que tinha acontecido, né? Estava recebendo o homem em casa, mas o que é que tinha acontecido, o que ele poderia ter feito durante esse tempo que estava fora. Então ficava um conflito, né? Entre receber com carinho e receber com cobranças. Porque não tinha como a Sandra imaginar que você estava lá naquele palco e nos bastidores fazia oração, comungava, porque você nem crente era ainda, né? Verdade. Você bebia. Como era o teu contexto de vida naquele momento? Eu era um cara muito, assim, pensava muito em mim, né? Um cara muito egoísta. O meu conceito era eu, porque eu buscava a todo instante sucesso, buscava fama a todo custo e buscava os meus próprios interesses. E quando eu chegava em casa, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para a esposa, para os filhos, porque eu já chegava muito cansado e ainda exalando álcool pelos poros. Os meus filhos, eles tinham medo de mim. Uau! O tratamento meu com meus filhos era muito pouco, quase não tinha uma relação amigável. Se bem que eu não era aquele pai autoritário, nem era um pai ruim para os meus filhos, é porque eu não tinha tempo. Eu dava muito ouvidos ao mundo, né? E esquecia
da minha Da casa, família, da casa. da família. Quantas pessoas vocês conseguiram reunir, por exemplo, naquele show ali que mostramos agora um pedacinho? Aquele show ali foi em torno de 15 mil pessoas, mais ou menos. Quantas canções, quantas composições você tem? Mais de 1000. Mais de 1000 composições. Então, a gente está falando de um artista que vivia de ser artista, que reunia 15 mil pessoas, mas que voltava para casa, 3, 4 filhos, uma esposa, e aquele universo ali, em comparação com o outro, não tinha a menor graça. É verdade. É isso? Verdade. Doutor César, nós estamos vendo aqui a história de um casal que tinha diferenças, comecei lendo aquele texto assim, personalidades, interesses diferentes, histórias quase que diferentes, morando debaixo do mesmo teto. É comum vermos isso em famílias acontecer? É comum, sim. É mais comum haver casamentos de pessoas de temperamentos diferentes do que de temperamentos iguais, que também acontece, né? E é bem interessante porque, na realidade, quando a gente casa com alguém que é diferente da gente de temperamento, a gente está inconscientemente buscando ter um complemento daquilo que a gente não consegue ser. Então, se a pessoa é mais melancólica, mais passiva, mais lenta, mais de não decidir rápido, ela provavelmente vai procurar um companheiro ou companheira que seja ágil, decide, faz e tal. Então, isso acontece. Agora, é importante pensar de que a diferença de temperamentos, ela pode, entre duas pessoas que vão casar, o marido e a mulher, enfim, a diferença de temperamentos pode servir para ter o encaixe, para ter um crescimento dos dois ou para bater de frente, né? Porque, às vezes, a tendência maior é cada um querer ficar na sua zona de conforto, né? E querer que o outro se adapte àquilo que eu sou. Então, não vai funcionar. Quer dizer, se cada um não abrir mão, em alguns momentos, desse jeito básico de ser, para expandir um pouquinho o seu jeito de ser e poder encaixar o outro, não vai dar certo. Então, a diferença de temperamentos é importante? Sim, muito importante. Pode ser um fator bastante ajudador do crescimento dos dois. Mas se não souber lidar com isso, e a gente no começo não sabe bem mesmo, né? A gente não casa pronto para o casamento, a gente vai aprender coisas, né, Marquinhos, né, Sandra? Só dentro do casamento é que se vive situações que aí você vai ver, bom, agora o que eu faço com isso, né? Porque eu não sabia antes. Mesmo que tenha feito curso de noivo, tenha recebido aconselhamento conjugal, mas quando vive a situação, aí o que eu faço com isso, né? E o outro ponto que nós observamos duas pessoas, a gente vê que a Sandra, ela é mais delicada, ela é mais centrada, o homem do palco, o artista, obviamente é mais agitado, é mais criativo, é necessário ser assim. E eram dois universos diferentes. Ele disse que ele era egoísta, ele queria fama, palavras suas. Com certeza. Né? E ela em casa esperando, acreditando, amando este marido. Também é comum vermos dentro no nosso contexto, famílias que têm universos também completamente diferentes em termos de propósitos, de vida, e que são ausentes mesmo morando juntos. Acho que eu não estou sabendo explicar, mas ele tinha os interesses dele, a vida dele, e ele era mais feliz lá fora do que dentro de casa. Mas aí vem uma pergunta que só o Marquinhos pode responder. Na verdade, a resposta a essa pergunta é mais inconsciente do que consciente, né? Que é o seguinte: por que eu me casei com essa pessoa? Então, cada casal que está assistindo hoje o programa e que é casado, é uma pergunta importante. Por que você casou com esta pessoa desse jeito que essa pessoa é? Né? Então, responda aí. Quando vocês casaram, ela já era, você já era artista e ela já era em casa, dona de casa? Bom, mais ou menos eu estava começando a minha carreira. Eu era amador ainda, né? Estava começando a aprender os instrumentos. Mas hoje eu vejo assim, hoje eu consigo entender por que Deus colocou Eva na vida de Adão. Ele poderia muito bem ensinar Adão a viver sem precisar de uma companheira. Mas Deus viu que era melhor para o homem colocar a sua companheira e um começar a aprender a viver com o outro. A viver, a conhecer o mundo do ser humano. Eu consigo enxergar dessa forma hoje. Que eu falo sempre para minha mulher. Ela não é uma simples mulher. Ela é um projeto de mulher que Deus colocou na minha vida para me ensinar
e para me levar para o céu, para me Projeto conduzir de pro céu. Deus para te Um projeto salvar. de Deus para me salvar. Né? Hoje eu consigo enxergar dessa forma. Antes não, antes eu enxergava como uma mera mulher, uma simples mulher, que eu escolhi para casar comigo, para cuidar das minhas coisas, mas hoje eu enxergo de uma forma que eu não sei nem te explicar com palavras. Né? Hoje eu digo sem medo, sem nada. Eu amo minha esposa literalmente em todos os aspectos. Em Cristo Jesus. Hoje eu amo. E aí você está falando, então, de duas dimensões, né, Marquinhos? Uma é, quer dizer, quando eu fiz a questão, é importante se perguntar por que eu me casei com essa pessoa, quer dizer, quais os motivos psicológicos que me levaram a casar com essa pessoa. E você colocou uma coisa, eu fiquei muito contente, você colocou o acima disso. Quer dizer, Deus tinha um propósito para que você casasse com ela e Sandra casasse com você. Sim. Então, se a gente conseguir olhar para esse propósito divino para alguns casamentos, depois explico por que eu falo alguns, né? Faz muita diferença. A gente pode conseguir suportar certas coisas, né? Se tiver esse olhar do espiritual para o psicológico e não ficar só no psicológico, né, Sandra? Eu vejo assim, antes, a gente, vamos dizer assim, que a gente, de 2 anos para cá, realmente a gente sabe qual é a diferença de um amor e de uma paixão. Porque antes eu vejo como que eu vivia uma paixão. Muita coisa eu procurava fechar os olhos porque tinha medo de perder a pessoa. Aí hoje eu entendo que aquilo não era o amor, era mais que uma paixão, era mais que assim, uma obsessão. Aí hoje não, hoje eu já vejo que é diferente, que existe assim, hoje eu vejo os defeitos, mas eu já olho diferente do que eu olhava antes. Eu posso perguntar, Darlise, Claro. o que fez mudar, Sandra, assim, dessa paixão e obsessão para, então, um amor maduro? O que mudou em você nesse sentido? Eu acho que assim, eu comecei a ser mais compreensiva, a ver que errar, todo mundo erra. Então, os defeitos, antes eu via o defeito, não gostava do defeito, muitas vezes reclamava, e muitas vezes eu calava e aceitava normal. Por quê? Porque eu tinha medo de perder a pessoa. Mas hoje não. Hoje eu vejo o defeito, já olho assim, não, é uma coisa assim, não sei assim, até explicar. Mas é da pessoa, então eu já ajo de outra forma. Aceito como realmente um defeito, como uma qualidade que a pessoa tem, porque aí você começa a ver, como também eu comecei a ver os meus defeitos, porque antes eu achava que, não, tudo bem, como ele vivia de uma certa forma, então ele era quem estava com os defeitos, né? Como eu estava em casa, você era vítima e ele era o algoz. Então, como eu estava em casa lá bonitinho, então, para mim, eu que estava sendo prejudicada, porque ele era que era defeito. Mas hoje não, hoje eu vejo tanto os meus como o dele. Maravilha. Mas aí eu já vejo de outra forma, entendeu? Então, muitas vezes a gente até conversa, a maneira de conversar já é totalmente diferente e de resolver. Maraia, o que mudou então? Ela está falando de antes, de durante, de agora, 2 anos que as coisas mudaram. O que foi tão diferente assim que aconteceu? Eu falo que Deus, ele age de uma forma assim, homeopática, a contra-gotas, bem sutil, né? Na minha vida. Eu só sei lhe dizer que muita coisa mudou na minha vida que ao tempo eu não fui sentindo. E hoje eu vejo, quando eu olho para trás, e que me vejo atrás, vejo hoje, eu já vi que eu mudei muita coisa. Eu não senti, mas eu mudei muita coisa. A nossa vida conjugal, ela melhorou da água para o vinho. Porque hoje eu tenho tempo para minha esposa, hoje eu tenho tempo para os meus filhos, hoje eu tenho tempo para Jesus, hoje eu tenho tempo para os meus amigos, hoje eu tenho tempo para tudo. Então hoje, a minha casa, hoje eu entendo porque aqui a casa é uma instituição, a família é uma instituição do céu. Porque realmente dentro da minha casa hoje eu encontro a paz,
Eu fico louco para chegar a hora de ir para casa, hoje. Hoje eu sinto saudade da minha casa. Antes eu não sentia saudade da minha casa, hoje eu sinto saudade de casa. Hoje dá vontade de nem mais de sair de casa, mas a gente tem que trabalhar. Mas eu sinto muita saudade de casa. E uma coisa que me marca hoje, que me emociona bastante, Darleide, e eu faço questão de acordar muito cedinho, porque eu tenho 5 filhos e tenho 4 que estudam no mesmo horário. E eu faço questão de acordar de manhãzinha só para ver meus filhos se abraçarem. De manhãzinha, todos 4, eles se abraçam, entregam a vida a Deus, oram e vão para a escola. Essa cena é a cena que mais me comove na minha casa, durante todo o dia. É a de manhãzinha, quando eu vejo meus filhos se reunirem, se abraçarem, orarem, aí vão para a escola. Aí eu volto para a cama e tomo uma anestesia assim, que fico tranquilo. Porque o que é completamente diferente da época em que você chegava em casa às madrugadas da vida e eles estavam dormindo. E pela manhã eles saíam para a escola, você continuava dormindo. Quando eles voltavam da escola, olhe lá se você estava em casa, né? Não estava em casa, estava na rua. Então vamos falar um pouquinho sobre o fator tempo e presença de pai, de família. Doutor César, é uma frase comum de dizer assim, não importa a quantidade de tempo, importa a qualidade. É verdade? Quantidade e qualidade não deveriam andar um pouquinho mais juntos? É verdade. Já vi alguns textos de psicologia que exaltava só a questão da qualidade. Não, o importante é a qualidade. O importante é só quando você está com a sua criança, você está todo, está inteiro e tal. Tá, é isso, mas a quantidade também é importante, porque você fica numa qualidade boa com o filho 3 minutos, peraí, o dia tem 24 horas, né? Então, o tempo cronológico, ele faz a relação se aprofundar. Então, não é só a qualidade, mas é a quantidade também. E eu queria só voltar um pouquinho na Sandra, que você falou uma coisa muito importante, e é importante que saia de uma mulher, viu, Sandra? Depois vou dizer por quê, né? Só voltar aqui, você falou que tinha medo de perder o Marquinhos. Você tinha paixão, tinha obsessão e que depois mudou. Então, você não tem mais medo de perdê-lo? Não. Não? Como é que é isso? Por que não? Eu não sei, porque assim... Acho que o Marquinhos agora ficou assim, que estranho. Porque era assim, antes eu deixava de cuidar dos meus filhos, quando eu falo obsessão, porque assim... Eu dedicava todo o tempo que eu tinha para ele. Mesmo fora, eu passei um bom tempo trabalhando com ele, então teve uma época que eu passei 6 anos trabalhando com ele e viajava, e meus meninos, quem criou praticamente foi minha mãe. Então, quando eu vim para casa, voltei para casa, aí comecei a ter um conflito, né? Porque como eu passava muito tempo, às vezes 24 horas, durante uma semana toda, e quando cheguei em casa até comecei a sentir falta. Talvez tenha sido esse afastamento que começou a modificar, no caso, a minha relação com ele, até o meu pensamento. Porque eu deixava meus filhos com a minha mãe, viajava às vezes um mês todo. Mas por quê? Porque eu tinha aquela necessidade de ficar do lado dele. A sua vida girava em torno dele. Quando você diz hoje que não tem mais medo de perdê-lo, é porque a sua vida não gira mais em torno de você, Maraial. Amém. Amém, glória a Deus por isso. Amém. Então, eu comecei... Quando isso começou a mudar, quando eu passei mais tempo em casa, quando eu comecei a ver o que eu estava perdendo em relação aos meus filhos, que no caso a minha número 3 e o meu filho número 4, quando eu vim ficar em casa com eles, ele já estava com 3, a outra estava com 5. Então, esse tempo eu perdi fora. Mas aí eu comecei a ver, então, o que é que eu estava fazendo comigo e com meus filhos? Porque aí eu não me preocupava comigo, mas pensava, o que é que está acontecendo, o que é que ele está fazendo, como é que está, o que é que se está precisando. Então, criou aquela dependência. Era como se eu tivesse assim, não, eu estou me sentindo útil em estar cuidando, em estar... Mas aí eu esqueci de mim. Então... Muito importante sua frase. O que eu estou fazendo comigo e com as... Vou complementar a tua frase, tá? O que eu estou fazendo comigo e com as crianças por causa dessa paixão. Isso. Né? Então, por isso que quando a paixão vai acabando, o amor pode começar. O amor maduro pode começar. Né? Sim. O amor que pensa, o amor que raciocina. Então, você disse 2 coisas muito importantes que eu queria ressaltar aqui, porque
talvez uma grande parte, né, Darleide, são mulheres, né? Casadas que assistem o programa. Você disse uma coisa muito importante e eu fiquei feliz que veio de você, mulher, né? Disse assim, quando você falou que você começou a perceber que você também tem defeitos, né? Uma vez eu fui numa reunião de grupo de apoio e lá tinha um quadrinho de aviso, sempre tinha um quadrinho de pensamento do dia. Aí eu entrei na sala, aquele pensamento do dia era assim: primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Quer dizer, qual é o meu problema? Se cada um do casal pensar nisso, qual é o meu problema? É um grande passo. E a segunda coisa que você falou foi isso, acabar com a obsessão, porque você estava acabando com a sua vida por causa da obsessão, né? Você não merecia isso, e nem seus filhos, e nem Marquinhos, né? Legal. Porque de certa forma terminava sufocando. Claro, claro. E se sufocando, né? Porque você corria atrás do vento. Porque ele estava lá no palco dele, na fama dele, bebidas, mulheres, ninguém vai negar, né, Mariel? Não vai mudar, não vai negar. Então tá bom. Nossa conversa muito boa hoje com Marcos Maraial, a Sandra, que não é Maraial, é Soares, porque esse Maraial é nome artístico. Mas, enfim, você é de uma cidade chamada Maraial, lá em... Não, eu sou de uma cidade chamada Belém de Maria. Belém de Maria. Que fica pertinho de Maraial, fica acho que umas 40 quilômetros. Então você foi prefeito em Maraial. Em Maraial. Ok. Justamente. E aí tem gente dizendo aqui, gente nossa, acho que o pessoal que está participando aqui no Twitter e está assistindo o Consultório de Família merece um sorteio com DVDs do Marquinhos Maraial. Eu achei the best. Próximo bloco, todo mundo participando no Twitter. A Aline, a nossa produtora, vai estar cuidando disso. Nós vamos retweetar o link, assista o Consultório de Família e vamos, então, no final do programa, sortear 2 DVDs para você. Rapidinho, no nosso intervalo, já estamos de volta. Hora de mandar abraços. Tem hoje 2 DVDs do Marquinhos Maraial no final do programa para você que está tweetando para a gente agora. O nosso endereço fica aparecendo aí no vídeo. Para você que não tem Twitter ainda, faz um só para ficar aqui com a gente participando de tudo. A Danizinho dizendo que está assistindo o programa hoje com Marquinhos e com a Sandra e dizendo lindo testemunho, que esposa virtuosa. Se bem que virtuosa ela era, mas ela também confessa no bloco passado, para você que está chegando agora, que na verdade ela tinha muito medo de perder esse marido, que a vida dela girava em torno deste marido, mas que quando ela conheceu a Jesus hoje, com a clareza que o Evangelho lhe dá, ela descobre que ele não é a pessoa mais importante do mundo. A pessoa mais importante do mundo é Jesus, que transformou a vida da sua família, não é isso? Isso. Muito bom, parabéns, Sandra. Sandra estava nervosa antes de começar o programa, está falando mais que eu, mais que o Dr. César. Marael está quietinho. É isso aí. Quando você tem conteúdo para dizer do que Deus faz na tua história, é assim, Sandra. Que Deus te abençoe. Miranda dizendo gravadora, consultório. Uhul, sim, claro, queremos um DVD no Consultório de Família de hoje. O Joelson Santos mandando abraço para você e a Alba também nos acompanhando. Quer mandar abraços? Quero. Vamos lá. Eu quero mandar um beijão para minha mãe que está nos assistindo agora, minha irmã, Márcia, meus irmãos, o Marcone, o Márcio. Quero mandar um beijo do tamanho do céu para os meus filhos, Marília, Vitória, Laila, Marcos Vinícius e Ana Luísa. Que lindo. E para minha sogra, que está lá cuidando deles também, o meu cunhado, todo mundo. Para o Quarteto Júbilos, o quarteto que eu faço parte, para a Igreja Central de Recife, pastor, no nome do pastor Zé Orlando, enfim, Maraial, é tanta da gente. Assim, o pessoal lá de Joinville, do Startup, programa jovem, maravilhoso. E quero deixar esse abraço para eles também. Que ótimo. E Sandra, tem abraço também? Tem. O principal é para minha mãe, né? Que claro. É o amor da minha vida. Que hoje é quem está lá cuidando da ninhada. Então, sem ela, eu acho que minha vida não seria tão fácil assim, né? E para minhas irmãs também, para a Aninha, que com certeza está assistindo. Líder do Ministério da Mulher. Isso. Para Adriana, Adriene e toda a família. Todos os amigos. Pastor Jairo, Maria.
É muito amigo, muito bom. Quero mandar abraços. Doutor César vai mandar abraços hoje também, porque eu ainda quero falar. Quero falar de um pessoal de Nova Venécia, com quem estive nesse final de semana lá no Espírito Santo. Um abraço para todos vocês. Eu vou escolher uma pessoa em especial, representando todas aquelas pessoas com quem estive no final de semana. É a dona Dalila. Dona Dalila tem 84 anos, mas é uma mulher super ativa, acompanha todos os programas e ela fez um bordado lindo num pano de copa maravilhoso. E ela disse: Darleide, eu faço isso enquanto assisto seus programas. Soube mais que a dona Dalila, com 84 anos, ela dorme, acorda às quintas-feiras, à meia-noite, para assistir o Sem Tabus, para falar para as netas, para as amigas, para dizer: gente, assista o Sem Tabus. 84 aninhos, dona Dalila, beijo. Vou dizer o seu nome, representando a todos os amigos queridos com quem estive nesse final de semana aí em Nova Venécia. Um abraço, doutor César. Então, eu quero dar um abraço, tá aqui, já deve estar aqui no Novo Tempo, o Sérgio Teles, que é meu genrão que produziu o DVD do Marquinhos, né? Isso. Foi usado. O Sérgio tem um feeling assim danado, né? Tem sim. E a minha filhota Thaís, né? Esposa do Sérgio, que vai estar daqui a pouco no programa da Luciana. Conexão Jovem. Conexão Jovem. Minha filha Thaís vai estar lá, um beijão para ela. A Mônica, minha esposa, essa hora embarcou, deve estar dentro do avião para visitar o nosso filho Pablo. Então, agora mesmo eu falei com ela com o último torpedo dela embarcar. Eu estava aí no shopping São José dos Campos e aí, da outra vez, viu, Darleide? Uma família veio conversar comigo assim rapidinho, reconheceu que é um abraço para vocês, que é o Valdir, a Lucia Bianca, tá? E fui falar na igreja do Igarapés e um casal muito simpático, todos os irmãos de Igarapés, lá um abraço para todos vocês, mas um casal muito simpático que ele se chama Severino e ela se chama Severina. Um abração para vocês. Olha aí. Os mesmos nomes, que ótimo. No próximo final de semana, a caravana Novo Tempo vai estar na Igreja do Boqueirão, em Curitiba. Na sexta-feira, a partir das 20 horas e no sábado, a partir das 9 da manhã e a tarde inteira, com os amigos que quiserem nos visitar, estão todos muito convidados. A Igreja Adventista do Boqueirão, na próxima sexta e sábado, nossos convidados. Vamos então continuando a nossa conversa. A Marília, sua filha, está assistindo, disse que você está linda, tá, mãe? Foi ela que falou aqui pra gente. Beijo, Marília. Olha essa história. Nessas últimas semanas descobri o Consultório de Família, o blog. Desde então assisto todos os vídeos que são postados e como tenho aprendido com cada tema discutido. E ela diz assim: vou contar um pouco da minha história. Vamos saber aqui a visão de vocês, o que a gente pode ajudar alguém que está em dificuldade no relacionamento também. Sou uma mulher de 32 anos e tenho me envolvido com homens errados que só me traz sofrimento. Foram 3 relacionamentos com envolvimento sexual. 2 desses durou 2 anos e o último 1 ano. Com os 2 últimos que me envolvi, já tinha vindo de casamentos que não deram certo. Vamos parando por aqui que aí eu continuo lendo a história. É uma moça de 32 anos, em 3 anos, em poucos anos, ela se envolve com 3 pessoas. Em 5 anos, ela se envolve com 3 pessoas. E ela disse: todos deram errado. O que o senhor vê, doutor César, já nesse começo de descrição, o que pode estar dando errado? Várias coisas, né? Às vezes a pessoa já traz para a vida adulta o que a gente chama de crenças centrais negativas, né? Ela pode ter uma autoimagem negativa dela, exageradamente negativa, pode ter um desrespeito por ela mesma. Pode ser uma pessoa muito impulsiva e que não consegue pensar primeiro antes de tomar decisões mais sérias em relação, por exemplo, ao envolvimento sexual, né? Então, não sei como que é a cabeça dessa pessoa. Agora, é muito importante que as pessoas que tiveram um relacionamento e que acabou, que elas deem um tempo para elas poderem ajustar as coisas e se conhecerem melhor. Isso é bem importante. Então, não sei se foi um atrás do outro aí que a coisa destrambelhou realmente, porque ela não deu esse tempo para ela mesma, né? Eu acho que até errei nas minhas contas em dizer que foram em 5 anos. Eu só somei o tempo de relacionamento. Mas parece ser uma coisa próxima da outra mesmo. E acrescentando mais para já te ajudar nessa ideia, ela diz assim, que conheci o último rapaz foi muito difícil. Tem apenas 2 meses que estou distante deste último homem. E por ele não me obedecer... Me chamou a atenção essa palavra. Por ele não me obedecer, comecei a agredi-lo com palavras e cheguei a dizer para ele que preferia ter morrido do que tê-lo conhecido.
Hoje estou triste e envergonhada por ter me metido em tantos relacionamentos fracassados. Mas sonhava apenas em casar e ter filhos. Com 32 anos estou desistindo de tudo, de casar, de ter filhos. Peço que orem por mim. Sou uma pessoa fracassada nos meus relacionamentos. Parece 8 ou 80, né? Quer dizer, ou eu vou fazer tudo para você, tem que me obedecer, você tem que gostar de mim, você tem que ficar comigo. Se eu faço tudo por você, porque você não gosta de mim do jeito que eu queria que você gostasse, ou que eu mando que você goste, né? Então fica nessa postura aí, ou então pula para o outro polo lá, que é, não quero mais nada, desisto da vida, desisto de tal. Não é lá nem cá, né, Marquinhos e Sandra? Eu acho que, assim, essa mulher, ela é cristã, não? Ela fala aí, Pois é, não fala. Porque hoje, do ponto de vista cristão, a mulher, ela tem que se basear muito naquele versículo que a mulher sede submissa ao marido e marido, amai as vossas esposas, né? Acho que falta um pouco de conhecimento mais de si próprio e da palavra de Deus, para ter um equilíbrio, até do próprio temperamento, da própria personalidade. Mas quando você encontra esse equilíbrio na palavra de Deus, lá tem tudo. Lá tem tudo para você se achar. Para você se achar a sua própria personalidade e começar a se pontuar em cima desses versículos e desses ensinamentos bíblicos. Hoje eu busco muito na Bíblia a pontuação do meu comportamento como pai, como marido, como esposo, como homem. E Deus tem me ajudado bastante, porque também tem os meus defeitos. Tem o meu temperamento, eu sou muito colérico. Entendeu? Você é colérico? Pois é. Mas Deus tem me ajudado bastante. Essa aqui conhece a minha vida. Por isso, quando eu falo que Deus esperou por mim, eu já passei por vários vales da morte, entendeu? Pelo meu temperamento, pelo meu comportamento. Mas Deus tem me ensinado de uma forma maravilhosa. E eu comecei a me reeducar em cima desses princípios bíblicos, né? A frear o meu temperamento, enfim. Eu acho que todo segredo, toda vivência está na Bíblia. Está em Jesus. E como assim ele é colérico? Você é tão calma, tão, como dizem os meus telespectadores aqui, você é tão paciente, tão sábia, ponderada. Aí está a grande diferença, você realmente sendo assim, ele colérico? Eu acho que foi o que deu certo, né? Porque quando ele estourava, eu me calava. Então, como tinha aquela questão de medo de perder, então às vezes ele explodia ou calava. Então eu aguentei também muita coisa para não ter que também ver a discussão dentro de casa. Então às vezes você, num relacionamento, às vezes você tem que fazer isso. Você tem que calar para evitar uma tragédia maior. Então aconteceu muito isso comigo. Então não é... Às vezes eu pensava assim, eu era submissa demais também. Mas não era, é porque eu procurava evitar o atrito. Porque se eu fosse discutir também, aí estava tudo desmantelado. Talvez se eu não tivesse calado, eu não estaria hoje aqui. Contando essa história, esse final feliz, né? Isso é sabedoria, não, doutor César? É sabedoria, exatamente. Porque a pessoa que está no momento com a emoção lá em cima e que fica, como a gente fala na gíria, soltando os cachorros, né? Ela não está em condição de diálogo. Então, foi Deus que te deu essa sabedoria para você esperar, ficar quieto e deixar baixar a onda ali da emoção muito forte, que nessa hora não tem como dialogar. Como vai dialogar, né, Marquinhos? Na hora que a emoção está lá em cima, né? Verdade. E para essa moça ainda aí, eu achei aqui dois textos interessantes. Não é uma questão de espiritualizar a relação emocional do casamento, mas é colocar uma resposta de Deus para situações complicadas que a gente pode viver no nosso casamento em alguns momentos. Isaías 54, verso 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. Vamos trocar, o teu Criador é a tua companheira, vamos dizer assim, né? Porque Deus é o perfeito equilíbrio entre masculinidade e feminilidade. Deus é o perfeito equilíbrio.
Então, quando cada cônjuge consegue entender de que nenhum ser humano nesse planeta consegue preencher todas as necessidades do nosso coração, quando a gente consegue chegar nesse ponto de compreender isso, a gente vai entender que realmente só Deus pode preencher. E Jesus viveu isso na infância dele, e no livro Desejado das Nações, página 327, é dito assim: os que são chamados a sofrer por amor de Cristo na relação familiar, que têm de suportar injustos conceitos de desconfiança, mesmo no próprio seio da família, pode encontrar conforto no pensamento de haver Jesus sofrido o mesmo em relação aos irmãos dele. Ele é tocado, Jesus é tocado de compaixão por essas pessoas que têm uma luta dentro do casamento. Convida-os a serem seus companheiros e a buscar alívio onde ele, Jesus próprio, encontrava, na comunhão com o Pai. Né? Então, a gente lança a mão disso, Deus, o Pai, vai nos mudando passo a passo, aí o casamento pode melhorar, não é? É isso. É um caso, assim, típico, né, de sofrimento, quando você corre atrás de encontrar-se feliz num relacionamento e esse relacionamento não te faz feliz, e então vem uma palavra como estas e encaixa bem em nossas necessidades e serve para quem quer um filho e não tem, para quem é viúvo e quer um marido e não tem, ou enfim, qualquer situação. O Senhor é o que supre a tua necessidade. Então, é possível que essa mulher que você então esteja correndo atrás de ser feliz por tendo alguém, quando você precisa parar, ficar sem nada e sem ninguém para descobrir que Jesus é o teu tudo. E é interessante quando o Dr. César diz assim, não é uma questão de espiritualizar tudo, mas é uma questão de nós descobrirmos que a nossa única e real saída tem nome, tem sobrenome, tem um lugar de onde veio, tem um lugar onde está e para onde quer nos levar. É Jesus Cristo, o lugar onde Ele quer nos levar é o lugar do equilíbrio, das descobertas, que em nós não temos condição de sermos grandes coisas, mas tão somente se estivermos em Jesus Cristo. Isso para você e para todos nós, que Deus tenha misericórdia de você. E só Deus vai fazer essas coisas, né, Marquinhos e Sandra? Tempos atrás, no meu casamento, minha esposa estava sofrendo com algumas questões minhas. E aí, um dia assim, eu não sei explicar porquê, eu falei com ela assim, vamos conversar um pouco sobre nós dois? E aí ela falou assim, puxa, por que você está falando isso comigo? Eu já não aguentava mais que você não conversasse. Deus tocou isso, ela estava no limite dela. E o inverso aconteceu também. Eu estava numa situação já assim, estava difícil, e eu falei assim, Deus, como que vai ser isso? E aí ela começou a ter uma atitude diferente. Então, quem que fez isso? Né? Para nos ajudar no nosso limite, né? Outra coisa interessante, uma coisa puxa a outra, né? Nada muda se eu não mudo. Ele ofereceu a possibilidade de ela mudar quando ele pensou na necessidade de conversar, abriu o diálogo. Às vezes, a gente também quer que o outro mude, sendo que a gente não quer mudar em nada. Foi quando você fala de que você começou a perceber que você também errava e etc. Marquinhos, me fala um pouco mais da transição. Vamos conversar agora da transição. Você era um homem muito ligado às coisas seculares, aos shows, ao dinheiro, à fama. Você ainda, por cima, era um político. Sim. Mas não era pai, não era esposo, não era presente no modelo em que nós temos como proposto na Palavra de Deus. Como foi a transição entre aquele homem e o homem que você é hoje? Porque é um aprendizado. Foi a partir do momento que eu percebi que eu era um cara afamado, fora dos muros da minha casa, e um fracasso dentro da minha casa. Um fracasso como pai, né? um fracasso como amigo, um fracasso como um gestor da família. E através da Rede Novo Tempo, a minha esposa recebeu a mensagem do Evangelho e ela começou a mudar também o comportamento dela, né? Através dos estudos bíblicos que ela teve na TV Novo Tempo. E eu fui percebendo isso aos poucos. E fui percebendo também que eu começou a cair minha ficha que os pais, quando eles chegam em casa, naturalmente os filhos fazem aquela festa. Os filhos fazem uma festa quando o pai chega do trabalho cansado. Os filhos fazem a festa. E comigo era diferente. Meus filhos não faziam festa quando eu chegava. E Deus me fez enxergar isso. Isso tocou profundamente na minha vida. E eu comecei a enxergar e comecei a mudar o rumo da minha vida.
né? Comecei agora a me preocupar com esses valores, os valores da família, o cuidado com meus filhos. O que era que eu estava fazendo com a minha vida, o que era que eu estava fazendo com meus filhos, o que era que eu estava fazendo com minha esposa, o que era que eu estava fazendo com toda a família, ganhando o mundo e perdendo a minha família, perdendo a salvação, perdendo a minha vida. E há tempo, Deus me fez enxergar isso e só Deus mesmo para fazer uma obra dessa, porque a partir desse momento que eu conheci esses valores, conheci a salvação em Cristo, eu comecei agora a tomar conta dos meus filhos, a olhar para os meus filhos com outros olhos, né, com os olhos de compaixão, com os olhos de amor, com os olhos de preocupação, não é aquela preocupação de informar meu filho nisso, em meu filho ser isso ou aquilo, não, é a preocupação de encaminhar meus filhos para o céu. Essa é a minha preocupação maior hoje. Eu não estou preocupado se meu filho vai ser um engenheiro ou isso ou aquilo, isso aí é com o tempo, é ele que vai buscar isso, mas o que eu me preocupo todos os dias é encaminhar meus filhos no caminho do céu. É isso que eu mais quero na minha vida hoje. E a minha vida ela foi se transformando assim. Quando eu esqueci de mim e comecei a me preocupar com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, com minha mãe. É essa coisa, é você esquecer de você. Você já não pertence mais a você, você pertence ao outro. O que Deus usou para fazer essa mudança em você, Marquinhos? O que Deus usou a minha esposa, né? Usou a minha esposa. Ele usou a minha esposa e a minha esposa, através da mensagem, através do comportamento dela, através da visão que eu via minha esposa todos os sábados indo para a igreja, eu ia para os palcos, para os shows. Aí eu fui lembrando do meu pai, o que meu pai fazia comigo, com todos os filhos. Meu pai era adventista e minha mãe, meu pai era um cara que levava os filhos todos os sábados para a igreja, quarta-feira à noite, domingo à noite. Meu pai fazia os cultos com o filho, então isso foi voltando, essa imagem em mim, foi voltando, e eu fui caindo em si, né? Fui e voltei com gosto de gás, como diz assim, voltei para casa com gosto de gás, voltei para cuidar da minha casa, do meu lar, da minha família, da minha esposa, e hoje eu sou 100% eles. Que bênção. Tem uma moça que escreveu aqui, a Gabi, ela diz assim, assistir ao consultório e ouvir um marido dizer que a esposa é um projeto de Deus para salvá-lo, isto não tem preço. Amém. E você disse isso anteriormente, isso Sim. não tem preço. E estou aqui pensando também naquele pai que levava vocês para a igreja, naquela mãe que conduziram vocês pelo caminho do Senhor. Sim. Como diz a palavra, para você indicar o caminho para os seus filhos e eles não irão se desviar. Você se desviou, mas ainda há tempo você ouviu de volta, a voz volta e voltou. Sim, sim. Que trabalho da sua família lá com seus pais, né? Sim, aí a minha mãe, ela contribuiu muito para isso, que Marcos, eu orei muito, orei durante todo esse tempo que você esteve fora. Estive fora quase 30 anos, minha mãe de joelhos orando por mim. 30 anos de oração? Orando por mim, meus irmãos, minha irmã. E o interessante nisso é que se faz valer aquele versículo bíblico, né? Ensina teu filho no caminho que deve andar, mesmo que cresça, não se desviará dele, né? E mais uma vez isso se concretizou na minha vida. É uma coisa que você não consegue entender. Não adianta você entender como é que isso aconteceu, como isso funciona, só sei que funcionou. E eu creio que foi Deus. Isso eu creio. É que é sair dos palcos de show e tanta gente, né? E ainda hoje eu olho para trás e não acredito. Como é que eu consegui? Já vai 2 anos já. Como é que eu consegui? Né? O Luciano Moacir dos Santos diz, assisto todas as segundas-feiras, eu e minha esposa, e tem sido uma bênção em nossa vida. Abraços a todos, que Deus continue abençoando. E as pessoas estão comentando de como é importante ouvir a história de vocês. Sim. Porque muitas vezes a gente traz aqui os profissionais e eles vão falar do conteúdo técnico. Mas trazer pessoas que contam das experiências dela, ouvir você, ouvir o marido dizer que assim, foi a minha esposa que foi usada para me salvar,
para me abrir os olhos de que eu estava perdendo a minha família, ainda que ganhando o mundo. Ô Sandra, vocês tinham conforto, casa, carro, comida, roupa lavada, você tinha tudo. Mas você não tinha o maridão ali em casa. É verdade. E você nos palcos lá e a mulherada, ele é maravilhoso. E ela, a Sandra, pensando, eu é que sei. De certa forma, assim, a ausência, toda falta, ela era complementada com coisas materiais, né? Então, existia o conforto, existia aquilo de meus filhos, o que queriam, o que eu queria, estava lá na mão. Então, tinha tudo isso, mas, na verdade, não tinha o principal, que era o verdadeiro o carinho, o amor que realmente deveria, é o que sustenta, eu acho que o que sustenta a família. Eu até, a semana passada, eu conversando com meus filhos, né? Na hora do culto, eu tinha saído, e era assim, sempre que eu saía, eu trazia alguma coisa para eles. E nesse eu saí, aí quando eu voltei, aí, quando eu cheguei, já foi na hora que a gente ia fazer o culto. Aí até o meu menino perguntou, mãe, a senhora trouxe o que para mim? Aí eu disse, eita, hoje de manhã não trouxe nada, porque realmente a vida da gente ela mudou, deu uma reviravolta imensa. Então, tudo foi do avesso, né? Então, mãe, eu trouxe o que para mim hoje? Eu digo, olha, hoje não deu para amanhã trazer nada. Aí eu perguntei, né? Eu disse, mas aí, você prefere manhã, na época que saía, que não estava em casa, porque hoje, assim, eu dedico todo o meu tempo aos meus filhos, então faço questão, é comida, é cabelo, é de estar sempre lá ajeitando. Ela aí, virou tudo, virou cabeleireira, manicure, tudo. Aí eu te perguntei, vocês preferem manhã, hoje, que não está trazendo presente, mas está aqui com vocês, ou preferem manhã antes, que vinha com presente? Aí nem esperava, né? Aí os quatro, não, agora, hoje. Prefere agora como está. Então... Meus amores, o tempo voou. É assim mesmo, quando a conversa é boa, voou. Mas tem a Celina aqui dizendo pra gente assim, lindo, quando o Marquinhos fala da família, a contribuição da mamãe, que sempre orava por ele. Família é o nosso alicerce, é o que sustentou vocês. E a Élvia e o Jacó dizem, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu acredito que você edificou a sua casa com sabedoria. Medos, né, as suas inseguranças, mas o que pautou a tua vida foi a sabedoria. Eu considero assim. Eu considero que foi o Senhor quem te sustentou, ainda quando você andou louvando a outros deuses. Sim. Mas foi o Senhor que te sustentou e te trouxe aqui para te contar essa história de que Deus venceu na tua vida. Sim. Deus te abençoe. Eu creio, sim. Eu creio nisso, sim. Doutor César. É isso mesmo. Olha, no livro Este Dia com Deus, página 333, diz assim, só nos é concedido um período de vida e com cuidado, esforço e domínio próprio, a vida da família pode tornar-se suportável, agradável e até mesmo feliz, né? Então, realmente a gente vê, Deus é misericordioso, por isso que ele fala numa passagem no Antigo Testamento assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, né? Volte. Então, o tempo todo Deus estava cutucando você, né, Marquinhos? Você estava em cima do palco lá cantando, Deus estava lá cutucando você. Quando algumas coisas aconteceram que frustraram a sua vida e você, então, deixou a mente aberta para o Espírito de Deus entrar, ele entrou e fez a festa usando a Sandra e coisa maravilhosa, né? Hoje eu posso dizer que amo minha família, meus filhos, minha esposa, minha mãe, amo de verdade, amo em Cristo. E peço a Deus, não me permita eu amar meus filhos, a minha família, mais do que a Deus. Eu não quero. Eu quero amar mais a Deus, porque eu amando mais a Deus, eu consigo trazer esse amor de Deus para os meus filhos. É isso. E se eu amar mais os meus filhos, mais minha esposa do que a Deus, eu não consigo transferir esse amor para Deus. Então, isso é que é... Esse é o seu pedido e a sua oração. É a minha oração. Deus te abençoe. Coisa linda ouvir isso da sua boca, um homem transformado pelo poder de Deus, uma família feliz e uma esposa que é um projeto de Deus para salvar. Amém. Seja você também, esposa, um projeto de Deus para salvar a sua casa. Edifique o seu lar na presença de Deus. Maridos, amem ao Senhor de todo o coração e aprendam com o Senhor, amar os seus, o seu sacerdote desta casa aí. Beijo, até semana que vem. Mas antes, Josemara e a Milena Melo são as ganhadoras dos 2 DVDs do programa de hoje. Marquinhos Maraial, um sucesso para a honra e para a glória de Deus, a partir de agora, sempre com um louvor nos lábios, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até semana que vem.